para gravar bem aqui no OBS também. Aí o professor joga lá o mesmo. Jogo, infelizmente. Tanto moba bom, joga logo LOL. Tanto jogo bom, o cara vai Ouviu jogar falar que LOL, ele é né? bem desbalanceado. Vai jogar o que pra passar raiva logo. Dota é melhor, Dota. Pronto. Pegar um CSzinho. Era pra ter feito o contrário, mas tudo bem. Vamos lá. Mais alguma pergunta da aula passada? Tudo tranquilo? O que é função ímpar, função par? Não, acho que Deixa eu mostrar bem aqui um exemplo para vocês. Não sei se vocês pegaram no livro. Como é que a gente... Onde é que a gente vê esse negócio de função par e ímpar, né? Se não me engano, tem um exemplo aqui. Simetria, par e ímpar, tem questão. Ó, a questão do jeito que eu estava falando para vocês, ó. Encontre o domínio da função. Aí ele diz qual é a função, certo? Aí vocês vão olhar para as restrições de denominador, de raiz e de raiz no denominador, certo? Aí encontre o domínio e esboce o gráfico. Aí esboçar o gráfico é bem tranquilo, vão ser as funções conhecidas que eu vou falar hoje. Isso aqui vocês entenderam? É uma função que ela é definida em pedaços. Uma função que ela é definida por partes. Vamos lá. Esse aqui, mais. E rapaz. Pronto. Deixa eu começar a aula de hoje. Nenhuma pergunta da aula passada, né? Tô tranquilo. Pode botar na prova, né? Hoje a gente vai falar disso aqui. Prova. Atividade avaliativa. Tudo a mesma coisa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de função. A última característica, isso aqui ainda é característica. Função crescente e função decrescente. É bem tranquilo. E aí a gente vai começar a falar desses tipos de função. Aí eu acho que depois que a gente terminar de falar isso aqui, já vai ter dado bem 1 hora de aula. Bora lá. A gente vai continuar aqui. Características. De função. Crescente. E decrescente. Isso aqui é bem intuitivo. Certo. O que acontece? Se eu tenho uma função definida, sei lá. Vou botar aqui. De A para B. Vou botar dos reais, os reais. Os reais, os reais. Quando é que ela é crescente? Eu sempre vou chamar x e y pertencente ao domínio, certo? Vou chamar aqui x e y pertencente a domínio. E aí o f de x, f de y, obviamente, pertence à imagem. Imagem da f. Aí o que acontece? A gente tem que fixar o seguinte. O que é uma sequência crescente, por exemplo? 1, 2, 3, 4. Você vai subindo, certo? O que é uma sequência decrescente? 10, 9, 8, 7, 6. Você vai descendo. Só que você tem que fixar uma ordem. Ou seja, você vai pegar um elemento menor do que outro. Certo?
E aí você vai aplicar a função nesses dois elementos. E aí você vai ver o que é que vai acontecer. O que é que pode acontecer? Você tem elementos. Opa. Pronto. Você tem elementos diferentes, né? Se você pega x diferente de y, ele só tem duas opções. Ou isso, ou isso. A gente vai só pegar essa opção aqui. X menor do que o y. Aí, quando aplicar f, pode acontecer duas coisas. F de x pode ser igual a f de y. Só que isso aqui, geralmente, quase nunca acontece, só se for uma função constante. Então, a gente pode ter que esse sinal se preserva ou que esse sinal se troca. Que são exatamente as duas ocasiões aqui. Uma função, ela é crescente quando eu pego dois elementos, um menor e outro maior, e quando eu aplico a função, a imagem do menor continua menor do que a imagem do maior. Certinho? Beleza? Aqui do mesmo jeito, se eu pegar um x menor do que um y, quando eu aplicar a função, a imagem, como ela é decrescente, ela vai, ó, trocar o sinal. F de x é maior do que f de y, certo? Tudo entendido? Tudo tranquilo? Sim. Bora para frente. A gente vai falar agora dos tipos de função. Tipos de função, eu vou começar com a mais básica, função linear. Agora aqui eu vou entrar um pouquinho na chatice da matemática. Uma função linear, ela é uma função da forma a, x mais b, onde a e b são números reais e x é uma variável, certo? Então, é uma função linear. O que acontece? O exemplo de função linear, exemplos, 2x mais 5, 3x menos 1, 4x mais 10. Todas funções lineares. Isso aqui é a parte básica, vocês sabem desde pequenininho lá, que uma função linear ela tem o gráfico como uma reta, certo? Gráfico uma reta. Os exemplos não tem muita coisa, assim. A gente vai falar, eu vou botar uma observação bem aqui só de zero dela. O que é um zero? É uma raiz, né? Vou botar raiz. Raiz, a gente tem que, se a x mais b é igual a zero, então eu tenho que x é igual a menos b sobre a. O que a gente vai falar também, o gráfico é uma reta. É uma reta. O gráfico é uma reta. E o que acontece? A gente, como é que constrói um gráfico, né? O gráfico de uma função linear. AX mais B, né? AX mais B. Não vou complicar para vocês, não. Vou botar logo um número aqui. Ficar botando letras só para complicar a vida do povo. Como é que a gente constrói um gráfico? Eixos coordenados. Aí a gente vem aqui, que é o eixo dos y. Os y também são os mesmos f de x, sempre lembrar disso. E o gráfico do x. Minha função 3x mais 5.
A gente, para construir uma reta, só precisa de 2 pontos, correto? Então, a gente vai igualar essa função a zero e descobrir um ponto. E depois usar o x igual a zero e descobrir outro ponto, certo? A gente vai fazer 3x mais 5 igual a zero. Descobrir que o x é menos 5 sobre 3. E a gente vai, se x é zero, então f de x é igual a 5. Esse carinha aqui é o famoso termo independente. Esse carinha aqui é a angulação da reta. Mas isso aí não precisa nem se preocupar, não. Vamos lá, como é que eu... Deixa eu botar aqui. A gente vai ter esse ponto aqui no 5. E a gente vai ter esse ponto aqui no 2. Ficou para trás aqui. Professor, de onde é que o senhor tirou esse x igual a zero aí? Eu botei, eu que escolhi. Vou trocar aqui a função para ficar de acordo com o meu desenho. Porque lembra como é que a gente constrói um gráfico? A gente atribui valores, né? Bota aqui x e y. O y é o mesmo f de x. Aí vamos lá. Se o x for zero, quanto é o y? Bota o zerinho aqui e aí dá menos 5. Eu baguncei o desenho, cara, agora. Vamos lá. Vamos fazer com essa função aqui mesmo. Quando x é 1, quanto é que é? Ela é menos 2. Quando x é 2, ela dá 1, né? 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Menos 5, 1. Então vamos lá. Como é que fica a reta? Como é que fica o gráfico dela? Aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do y. Vamos escolher os pontos. Quando x for 0, ela é menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui. Menos 5. Quando x for 1, ela é menos 2. Não, quando x for 1. Quando x for 2. Meu desenho está fora de escala. Aqui é o menos 2. Vamos lá. Eu construí uma reta, só preciso de 2 pontos. Então, esse aqui vai ser o gráfico da minha f de x. F de x. O gráfico da minha f de x. A minha função. O gráfico é essa reta. Qualquer ponto, qualquer cara aqui, ó. F de x é igual a isso aqui. Se eu botar qualquer valor aqui de x, vai estar em cima dessa reta aqui. Certo? Vamos falar de função polinomial. Função polinomial. Vamos lá. Vocês sabem como é que escreve um polinômio? Sim ou não? Não. Acho que precisa de uma variável, um coeficiente. Variável, coeficiente, exato. Aqui, ó, como é que é um polinômio? Ele é, vou botar Pzinho, um polinômio que tem variável x. Ele é da forma A0, A1x, A2x, 2, até a nxn. O que diabo é isso, né? Vamos lá. O que vocês conhecem como função quadrática, ela é um polinômio de grau 2, certo? O n
é o grau do polinômio. Então, função quadrática, como é que vocês escreviam lá? Era a x2 mais bx mais c, certo? Isso aqui é um polinômio de grau 2. Se qualquer função do terceiro grau é um polinômio de grau 3, uma função biquadrada ela é um polinômio de grau 4, certo? O gráfico de cada uma vai depender de cada uma. Eu vou dar só uma ênfasezinha para a função quadrática, que dá para fazer o gráfico. Eu nem vou fazer esse gráfico, não. Acho que essas coisas, eu acho que você já sabe. Como é que desenha o gráfico de uma função quadrática? E aí, quando a gente tiver ali na frente em exponencial e logaritmo, eu vou abrir o livro e mostrar para vocês. Qual é o lance do polinômio? Essa estrutura aqui, ela vai ser usada quando a gente for falar de derivada, certo? Outra coisa, muitas questões cobram funções racionais, vou já falar ali na frente. Que é basicamente uma divisão de polinômios. Não sei se vocês lembram como é que divide dois polinômios. Acho que isso se ensina no fundamental. Alguém lembra? Eu não. Lembro, não. É um serviçozinho. Mas eu vou... Tem que tirar, né, o x elevado a 2, aí bota pro x, aí vai fazendo de um por um até chegar no último. Era a É onde divisão. entra o assunto de fatoração, não é? Exatamente. Eu vou falar de É. fatoração agora. Porque a gente vai precisar, quando falar de limite, alguns limites vão se resolver só fatorando uma expressão. Função polinomial, função desse jeito aqui. O grau é quem vai decidir qual é o tamanho dela. Se ela é uma função quadrática, é porque ela só tem grau 2. Vale lembrar que A0, A1, A2 e AN são números reais. Igual aqui. Uma função quadrática não é uma coisa do tipo x ao quadrado mais 3x mais 2. E também aqui eu tenho um que multiplica. O 1 é o A, 3 é o B, 2 é o C. Vamos fazer aqui um grande parênteses de fatoração. Eu vou escrever algumas propriedades. Soma dos quadrados. Subtração dos quadrados. Subtração ao quadrado. Que aí ele chama de quadrado da soma e quadrado da subtração. Vou botar aqui, eu vou botar logo as que a gente vai mais usar. Vou falar de uma coisa que está na frente de vocês, mas vocês não enxergam. Já já. Vocês lembram disso aqui? Isso aqui resolve muita questão de limite. Só abrir essa continha. Vai usar muito para expoente maior do que 2 ou não? Isso aqui, não. Tem a regra do expoente maior do que 2. Deixa eu ver se eu me lembro. Não, eu digo a gente vai usar uma fatoração para algum número maior que 2. Vai, mas aí tem um grande truque. Tem a carta na manga. Vou botar aqui.
subtração desse daqui. Certo? Eu vou explicar aqui uma coisa que a gente vai terminar usando, mas de forma velada. A gente vai falar um negócio que, se eu soubesse no começo do meu curso de cálculo, minha vida teria sido mais fácil, por isso que eu estou falando. Completar quadrado. Como é que se... Um quadrado é isso aqui, ó. Certo? E somar zero. Ah, eu vi isso aí na escola, mas não lembro não. Como é que se soma zero? Se eu tenho... Não, vou botar x quadrado, mais x, mais 1. O que é somar zero? Muito simples. Muito simples. Os passos são esses. Você transforma o zero no mesmo número somado subtraído. Foi assim. Aqui é um exemplo bem simples. Dois x 2. Aí vai aparecer o quê? Mais 4x. Mais 1, menos 3x. Certo? Ou então, professor, o que é que isso aqui pode me ajudar? Pode acontecer de aparecer uma coisa tipo assim. X ao quadrado, mais 2x, mais 4. Mais 4. O que é que você vai fazer? 4, rapaz. Você vai fazer isso. X ao quadrado, mais 2x, mais 1, mais 3. Isso aqui é x mais 1 ao quadrado, mais 3. Aí, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que você está fazendo, em vez de você transformar o zero em dois números, você está abrindo o número em dois. Pode parecer bem óbvio, mas isso aqui ajuda, certo? E aí, pode ser o seguinte. Eu posso fazer uma coisa desse tipo, ó. X ao quadrado, mais... Eu estou só transformando expressões aqui, eu não estou botando conta, não estou botando nada. Não estou botando igualando a zero nem nada. Eu posso ter uma coisa tipo assim, certo? Como é que eu resolvo isso, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou somar zero. Mais 4, mais zero. Aí o que é o zero? Vou transformar o zero em 2x menos 2x. Aí eu vou ter... Pronto. Melhor ainda. Eu vou transformar ele em 4x menos 4x. Aí eu vou ficar com 2x ao quadrado mais 4x mais 4 menos 4x. Isso aqui é x mais 2 ao quadrado menos 4x. Certo? Professor, qual é a utilidade? Agora, direta, nenhuma. Mas tem a noção que isso aqui existe. Porque lá na frente vai ser muito útil. A gente vai matar um limite do nada. Do nada vocês vão falar assim, professor, o que é que você fez? Somei zero. Professor, o que é que você fez? Eu multipliquei por 1. Certo? Outra coisa que eu vou falar também. Multiplicar por 1. Mas eu vou falar agora de... Olha aqui no esquema.
fun- função racional. A parte de fatoração é bem importante. Caso tenha alguma fatoração que a gente vai usar que não está aqui, vai ser uma exceção, certo? Porque quase tudo morre nisso aqui, certo? Alguma operaçãozinha besta, por exemplo, eu vou pegar esse termo, isso aqui é uma explicação, né? Eu vou jogar para baixo, então eu fico com A menos B é igual a A2 menos B2 dividido por A mais B, certo? Aí a gente vai fazer aparecer as coisas. Ou então, se eu só tenho isso aqui, né? Ao quadrado mais B ao quadrado. Aí eu pego esse cara aqui, jogo pro lado de lá. Isso aqui é A mais B ao quadrado, menos 2AB. São só pequenas alterações nessas contas aqui, né? Função quociente. Aqui, grande parte dos problemas estão aqui. Porque na função quociente, como é que eu explico? Quociente é uma divisão, é claro, né? Mas aí, ó, se eu falar que uma função, f, né? A gente viciado em f, ela é quociente quando ela é um g de x dividido por um h de x. E isso aqui são funções quocientes, certo? São funções racionais aqui dentro. G de x e h de x são funções racionais. Vamos lá. O que é que acontece? Tem o lance do gráfico, eu não vou ficar cobrando muito isso de vocês. Primeiro, porque a gente não tem tempo. Segundo, porque aqui, em limite, o gráfico não é muito importante. O gráfico vai ser alguma coisa lá integral. E aí, o que eu preciso é dar uma base legal para vocês, quando forem lá para o cálculo 2 ou 3, que vocês vão mexer com os gráficos. Mesmo. Aí, o que acontece aqui? Se minha função for uma coisa do tipo x ao quadrado mais 4x dividido por x menos 2, certo? Ou melhor, assim, o que acontece? Um exemplo de função. Por exemplo, essa f aqui, elas são funções racionais, tudo bem. Mas o que acontece quando o x vai para menos 2, hein? Se o x for para menos 2, entre aspas, eu vou substituir isso aqui. O denominador zero, certo? Certo. Só que isso não pode, né? É. Mas mesmo assim essa função existe. O que é que eu vou fazer? Vou separar, vou fatorar isso aqui em cima, certo? X menos 2, x mais 2. X mais 2 embaixo. Eu vou cancelar. Isso aqui vai ser x menos 2. Ou seja, quando o x se aproximar do menos 2, o que vai acontecer com a função é se aproximar de menos 4. Beleza? Fica claro isso aqui? Sim. 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 Certo. Haverão situações um pouco mais complicadas ou situações desse tipo. Eu vou acrescentar bem aqui uma observação. Quando eu falei de polinômio, que é fatorar polinômios. Fatorar polinômios. Fatorar polinômios se resume a isso bem aqui. A isso bem aqui. Só que, o que acontece? Como é que eu fatoro uma divisão
entre dois polinômios. Como é que eu simplifico? Eu tenho x3 mais x2 mais x mais 1 mais x dividido por x ao quadrado. Como é que eu simplifico isso aqui? Certo? Agrupando. Duas opções. De cada Você termo, vai separar, ou você separa tudo no mesmo denominador. x3 sobre x2 mais x2 sobre x2, x sobre x2. E aí você cancela o x. Aqui fica só com x, aqui fica só com 1, e fica 1 sobre x. Certo? Ou, se a expressão for toda diferente, você vai fazer o grande truque. Você vai pegar esse termo de maior expoente, botar ele em evidência. Certo? E aí, você vai botar aqui 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x quadrado. Certo? E aí você vai simplificar, que vai ficar só x, e você vai voltar para essa expressão aqui. Professor, por que eu só não separo? Porque se essa expressão aqui for grande demais, você não vai conseguir separar um por um. Mas tenha em mente isso aqui também, certo? As funções, problemas desse jeito aqui, ou se resume botando uma expoente em evidência, ou se resume abrindo ele, fatorando, e simplificando com a parte de baixo, certo? Eu falo mais do que eu escrevo, então o mais importante é ouvir do que copiar. Vamos falar bem aqui agora de função potência. Depois é exponencial, trigonométrico, logaritmo. Função potência. Função potência são as funções do tipo x igual a x elevado a algum n natural. Onde é que essas funções potentes auxiliam a gente? Bem aqui nos polinômios, certo? Aí o que é que vai entrar aqui? Eu vou só falar. Se vocês quiserem que eu bote algum aqui, vocês avisam. O que acontece? Potências de mesma base, soma ou expoente. Vou escrever melhor propriedades aqui. Propriedades não de função potência, mas de potência em si, que a gente vai usar. Xn vezes xm. Xn mais m, correto? Divisão agora, xn dividido por xm, xn menos m. Multiplicação de mesma base, somos expoentes. Divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Potência de potência. Xn elevado a xm é igual a xm n vezes m, certo? Certo, o resto é em função mesmo exponencial. A função exponencial. Oi. Oi? Continuar. Eu vou mostrar bem aqui para você. O áudio dela tá cortando, professor. Denise. O áudio dela tá Não ruimzinho. vai escutar nada, Denise. Acho que deve ser a internet dela. Ela tava falando no chat que o seu tava cortando. Novamente. Oi. Denise? Tá me ouvindo direito? Digita no chat, Denise. Tua voz tá toda picotada. Tem internet aí.
Pode falar. Mas tá cortando Tá cortando ainda. um pouco aqui. Pra nós tá cortando aí. Fala aí no chat. Eu vou mostrar aqui para vocês o livro. Função potência. Funcional, função algébrica, departamento. Pronto. É isso aqui. Eu vou já escrever. Função logarítmica e função exponencial, elas andam juntos. Uma função exponencial é uma coisa da forma a elevado a x, certo? Em que a base é uma constante. Quase sempre a gente vai falar do ezinho, que é a função, o e, número de ouro lá, o ezinho, esse ezinho. Certo? Normalmente a gente vai falar de e elevado a x. Por que a gente vai falar dele? Porque a gente vai usar muito ln. E a gente vai integrar, derivar e usar limite com essas funções. Então tem a noção dos gráficos. Professor, a Denise falou que queria que o senhor explicasse de novo sobre função exponencial, a última parte. Ele ainda vai falar sobre exponencial, acho que foi polinomial, né? Tem como explicar essa última parte que o Mad falou, da função exponencial. Exponencial eu tô começando a falar agora. É dessa parte aqui, Denise? Sim. Bora lá, eu vou repetir. Pronto. Função potência. A função potência, ela tem uma basezinha, que é a variável, e o expoente, certo? Ela é diferente da função exponencial que a gente vai falar. Exponencial a gente troca. O expoente, que é a variável, ela não é exponencial. Aqui na potência, a variável é a base da potência, certo? Eu só botei aqui algumas propriedades, 1, 2 e 3, para relembrar a propriedadezinha de potência. E a função potência, ela vai auxiliar a gente quando for falar de função polinomial e de função quociente, que é a divisão de polinômios também. Certo? Só isso. Certo. Vou falar agora de função Obrigada, professor. não exponencial, nada. Função exponencial. Agora aqui a coisa muda de figura. F de x ela é uma função exponencial quando o x é o expoente, certo? Exemplo clássico é o e elevado a x, certo? A gente vai usar ele bastante. Outro exemplo clássico são as potências de 2. 2 elevado a x. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula a gente estava falando que se eu andar metade do caminho até a parede, certo? Metade do caminho até a parede, depois andar mais a metade, depois andar mais a metade, eu nunca vou chegar na parede. Mas, ao mesmo tempo, a minha distância tende a ser zero, né? Porque em algum momento eu vou estar andando metade de 1 milímetrozinho. Ali era uma função exponencial. A gente estava fazendo isso aqui, né? Porque primeiro você andava metade, depois você andava um quarto, depois você andava um oitavo e depois ia diminuindo. Lá a gente estava mexendo com função exponencial, só que na fração, né? Deixa eu ver bem aqui. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Nenhuma. Eu vou abrir bem aqui o livro. E aí, ó, para hoje, falar de função trigonométrica. Eu quero falar para vocês também do círculo, exponencial e logaritmo. Certo? A gente vai terminar aqui hoje. Tem alguns exercícios aqui. Quem quiser ir olhando, mexendo, treinando alguma coisa, pode ficar à vontade. Depois a gente vai fazer
Isso aqui eu não vou focar muito, não, porque isso aqui é mexer com o gráfico. O máximo que eu vou pedir para vocês é desenhar um gráfico de uma função tranquila, assim, conhecida, né? Não vai fugir muito. Não é um deslocamento, assim, virar o gráfico de cabeça para baixo, não. Certo? Quero começar logo a parte de limite. A gente tem que falar disso aqui, ó. Isso aqui é para a aula que vem. As cenas do próximo capítulo vão ser essas. Combinação de função, função composta. Ó, isso aqui também a gente não vai mexer, certo? A gente vai falar E, de... professor, Oi. é porque eu fui procurar o livro para comprar e eu vi que tinha uma versão mais nova. É a mesma coisa, é? Muda pouca coisa. Muda pouca coisa. Entendi. Mas a gente vai seguir essa daqui porque foi a que eu consegui mandar para todo mundo. Uhum, tá bom. Certo? Professor, Oi. então no caso aí, a gente só tem que lembrar de todas as propriedades de todas essas funções, porque nós vamos utilizar Ó. tanto limite como derivada, né? Porque Algumas coisas, sim. porque as integrais trigonométricas são as piores. Aí a gente vai precisar das propriedades para poder desenrolar também elas, né? Também, mas vai ser essa lá na frente. Ah, tá ok. Porque tem muita propriedade de trigonometria que se eu falar agora a gente vai ficar 2 meses sem usar, sabe? Vai ter que fazer aquela soma de arcos e tudo lá, então. É não. Vai aparecer arco quando a gente for falar de função inversa, de derivada e de integral, por exemplo. Vai aparecer uma funçãozinha lá que quando você deriva, ela é o arco de seno, arco cosseno, sabe? Mas não vai ter que operar os arcos, não. Fato é, próxima aula eu já quero começar limite, certo? Eu estava contando nossas aulas e nosso tempo é curto. Eu acho que vou falar mais um pouquinho. Esse capítulo aqui acabou. Certo? Então, próxima aula, do meio para o fim, a gente vai começar a limite. Esse capítulo, ó, as propriedades que ele estava falando aí, ó. Propriedades trigonométricas. Onde é que está o gráfico das funções trigonométricas? Isso aqui eu não vou cobrar de vocês, não. Isso aqui vai ser uma coisa... Se a gente for usar, é só lá integral e vai ser só a conta, certo? Claro que você precisa saber o que é uma cossecante, uma cotangente, mas não uma propriedade muito refinada, sabe? Então, bora voltar para o que a gente estava falando aqui. Exponenciais e logarítmicas. A exponencial são dessa forma que eu botei lá. Essa base é uma constante positiva. Os gráficos, eles vão ser sempre base... O tanto que o gráfico abre aqui, tudo depende dessa base, sabe? E eu vou puxar logo a função exponencial mesmo. A função exponencial é essa, certo? Vamos botar aqui a função exponencial. Não é uma qualquer, não. É a função exponencial elevada a x. Tem um detalhamento dela bem aqui embaixo. Pronto, eu quero mostrar o gráfico para vocês. Os exponenciais têm muita aplicação prática, mas vamos lá. Uma função exponencial é essa funçãozinha que eu mostrei para vocês, uma constante positiva. Ela é a multiplicação do número x vezes, né?
Se A é elevado a x, então vou multiplicar o número por ele mesmo x vezes. Isso que é uma potência. Aí, vai interessar a gente, tá bem aqui. Logaritmo. Ó, as propriedades que eu botei. Né? Propriedade do expoente. Essa. E essa aqui é bem direta. Mas eu vou botar lá. Só para não ficar incompleto. Vou botar aqui. Quarta. Vou botar x vezes y elevado a n. É porque isso aqui é x elevado a n vezes y elevado a n. Cadê, cara? Quero mostrar para vocês. As aplicações, gráfico populacional. Pronto, o número é, entre todas as bases possíveis, uma função exponencial. A mais conveniente é a base ezinho. Certo? Pronto, tá bem aqui o gráfico. É a função exponencial natural. Eu queria mostrar esse gráfico bem aqui para vocês. Esse aqui. Por quê? Por que que ele é um gráfico diferente? Por que que ele é especial? Porque no zero ele é 1, certo? Porque quando x é zero, a gente tem o quê? Tem E elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Outra coisa, é o número natural. O número lá da natureza aparece em vários lugares. Depois vocês deem uma pesquisadinha. É só questão de curiosidade. Sobre o númerozinho E. Ele é um número especial. As proporções de Deus estão escritas nele. Mas o interessante é o gráfico, ele tem essa inclinação aqui igual a 1. Ó, função exponencial tem uma inclinação igual a 1. O gráfico nunca toca o zero aqui. Certo? Nunca toca o zero. Ele pode chegar bem pertinho, mas ele nunca toca. E aqui ele vai embora. Ele cresce até o mundo se acabar, aqui para cima. Certo? E ele sempre passa no 1. Vamos para cá. Função exponencial é. Existem as variações, né? O gráfico virado de cabeça para baixo, o gráfico deslocado um pouquinho para o lado. Mas o que é interessante é mostrar o próprio E por ele mesmo. Por quê? Porque quando a gente for mexer com a LN, a gente vai precisar saber o que é a base do LN, que é o Ezinho. Então, deixa eu voltar lá no quadro. A função E elevado a x é uma função exponencial. Especial. Que vai ser utilizada e ela carrega todas aquelas propriedades. Eu vou só esboçar o gráfico aqui. Que pode ser não, vai ser importante futuramente. Essa base Ezinho, lembrando que essa base, ele é um número irracional, tipo, não é o 2, que é um número natural bonitinho. Ele é um número irracional, não tem fim, né? É aquele 2,71, alguma coisa. Ele vai vir sem tocar no zero, vai subir e vai embora. E esse ponto de toque é no y igual a 1, x igual a 0. Certo? A inclinação dele aqui, esse ângulozinho é o ângulo de 45 graus, a inclinação é 1. Tudo bem bonitinho. Vamos falar da função logarítmica. Função logarítmica é a função inversa exponencial. Ixi, a gente entrando agora.
Bora lá. É a função inversa, a função exponencial. O que é a função logarítmica? A função f de x é o log de x na base a. A gente não falou bem que a função f de x é a elevado a x? Aqui ela é o log de x na base a. Certo? De novo, definição do logaritmo. Do logaritmo mesmo, lá o basicão. Log de, vou botar x. X na base a é igual a b, se x é igual a elevado a b. Certo? O que é que tu vai fazer? Segura esse carinha aqui, aí tu pega a base e empurra ela embaixo desse número. Essa base vem para cá e empurra esse número para cima dela. Certo? Definição de logaritmo. O que é que vai acontecer? Ah, eu quero o logaritmo da função na base A. A logaritmo do x na base A. O x varia de acordo com a função. Se a função está definida dos números reais, eu posso ter o x, qualquer número real, certo? Eu posso ter uma infinidade de caras que vão gerar essa função aqui. Vamos ver se tem um exemplo aqui de função que não seja o ln. Do mesmo jeito que eu. A é uma base constante, são o inverso da função exponencial. E vamos lá. Se a gente tinha uma função exponencial especial, a gente tem um logaritmo especial, que é o ln. Função ln. Função ln. Qual é o grande lance do ln? Que o ln é igual, vou botar assim, função f de x igual a ln de x. É a função inversa ao e elevado a x. É inversa ao e elevado a x. E aí, né? O que é que tem? É o log na base e de x. Certo? Se eu disser que isso aqui é igual a b, então eu tenho que x é igual a e elevado a b. Certo? São aquelas perguntas naturais. Se eu somo, eu subtraio, né? Se eu multiplico, eu divido. Se eu elevo uma potência, eu tiro uma raiz. Mas aí, se meu cara for o expoente, como é que eu tiro ele lá de cima do expoente? Certo? Aí eu aplico o log. Aí, no caso aqui, a gente vai aplicar o ln. Certo? Propriedades aqui. Vou botar bem aqui. Uma coisa que pode ser útil. Propriedade. Eu peço que vocês procurem essas propriedades de log. Mas as mais usuais são várias mesmo. As mais usuais. O ln, é claro, de e elevado a x é só x. É meio que cancela a base. Se isso aqui é o log na base e de x, de e elevado a x, isso aqui é o próprio x. Por quê? Aí, para explicar o porquê, eu tenho que explicar bem que é outra propriedade. Estou botando o carro na frente dos dois. Ln de x elevado a n é n vezes o ln de x. Certo? O expoente vem aqui para frente. Aí, vamos lá. Agora sim, agora a gente pode falar. Por que que o ln de e elevado a x é igual a x? Porque o ln de e elevado a x é x vezes o ln de e. Isso aqui é 1. Por quê? Quem é o ln de e? Aí a pergunta é, isso aqui não é o log de e, a base é?
A pergunta é, qual o número que eu vou elevar à base para chegar nesse cara aqui? 1, certo? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Isso aqui é igual a 1, e aí logo isso aqui é igual a x, certo? Definição. Qual o cara que eu vou elevar à base para encontrar esse cara aqui? É o b, certo? Pega a base, elevar a b e encontra o x. Propriedade da soma, ln de e também divisão. Creio que seja isso. Essas duas últimas aqui eu tô com um pouco de incerteza. Mas, se eu tiver errado, vocês procurem e essas propriedades e me corrijam. Para encerrar a aula de hoje, a gente vai falar de trigonometria. Ou funções trigonométricas, né? Pode ocorrer, por exemplo, de eu definir uma função. Eu estou online, tô. É simples. Pode ocorrer de eu definir uma função igual seno de x. Ou cosseno de x. H de x, cosseno de x. H de x é igual a tangente de x. Tangente de x. Tudo isso aqui são funções trigonométricas. Quais são os nuances, né? Funções trigonométricas são funções periódicas, beleza? Funções periódicas, depois de um determinado período, elas começam a se repetir. Vou botar bem aqui no livro. E tem o período de cada um. Aqui, ó. Então, sendo, vem que ela é menos π. No menos π ela é zero, certo? Vem que no π ela é zero de novo. No 2π ela é zero. No 3π ela é zero. Do mesmo jeito, ela é 1 bem aqui no zero. No π sobre 2 ela é 1 bem aqui no π sobre 2, desculpa. E ela vai ser 1 bem aqui também. No menos π sobre 2, menos 1. Bem aqui no 3π sobre 3, menos 1. O lance é que elas vão se repetir, certo? Elas vão se repetir dentro de um determinado período. E para a gente poder enxergar elas, a gente restringe elas ao círculo trigonométrico. Restringir elas ao círculo trigonométrico, a gente vai usar isso bem daqui, certo? Restringir elas a um intervalo fechado. A gente vai usar essa seguinte propriedade, que tanto o seno quanto o cosseno são menores que 1. Em módulo, né? Isso aqui quer dizer que o módulo deles, o módulo do seno de x menor ou igual que 1. Cosseno de x menor ou igual que 1. Em consequência, tangente também, porque tangente é dividir o seno pelo cosseno. Bora falar as coisas importantes. Pronto. Seno e cosseno são exemplos de funções pares e ímpares que a gente falou na aula passada. Certo? Vou dar um pequeno exemplo, uma pequena aplicação aqui. O seno de x, vou botar logo o círculo trigonométrico, que as coisas ficam mais claras. Ih, cara, cadê o círculo? Não tem mais não. Deixa eu atualizar o só a linha agora. Vem aqui.
E professor estão aqui no chat pedindo para você responder alguma coisa. Responder alguma coisa? Professor, tem no livro de cálculo 1. Peraí. Eu acho que ele está perguntando se tem pré-cálculo nesse livro aí de cálculo. Responda, por favor, com a pergunta do John. O livro, a gente pode relembrar as funções no geral, é mais focado no cálculo. Um livro para tu relembrar as funções, procura os livros do Gelson Iese. Gelson Iese. Isso. Procura os livros desse cara aqui, que são as coleções do ensino básico, que tem muita coisa. E é melhor do que tu olhar no livro de cálculo, porque esses do Jaciés, eles são bem... É nem basicão, a linguagem deles não é de universidade, então as coisas são mais tranquilas, certo? Tem alguns livros de pré-cálculo, mas eu não conheço assim mesmo, de pegar e de ter estudado nenhum deles. Esse do Jaciés eu já estudei. Mas, se vocês pesquisarem no próprio YouTube, tem muita aula disso mesmo. Mas, bora aqui. Círculo trigonométrico, eu vou dar um zoom nele aqui, ficou pequeno. Círculo trigonométrico. Difícil. Círculo trigonométrico, ele funciona mais ou menos igual a um plano cartesiano. Só que o que acontece é que esse cara, essa reta de cima é o seno, essa reta aqui é o cosseno, e o círculo trigonométrico ele tem raio 1. Então aqui tem o 0, eu tenho 1, certo? Aqui eu tenho menos 1, menos 1. Vou botar um racha aqui. Eu vou botar os ângulos, né? Mais fácil. Ele é de 0, que os ângulos, vou botar os ângulos em cima e dentro eu boto o valor, né? Porque ele é de raio 1, então a extremidade daqui é 1, certo? 0, ângulo 0, ângulo π sobre 2, ângulo π, ângulo 3π sobre 2 e ângulo 2π. O 2π e o 0 coincidem. O que acontece? Por exemplo, o seno de π sobre 2 é 1, porque ele está bem aqui no ponto 1, certo? O cosseno de π sobre 2, no π sobre 2, onde é que está o cosseno? Está bem aqui, no 0. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. Esse cara aqui é o 90 graus, certo? Aí, por exemplo, se eu tenho bem aqui o cosseno desse ângulo bem aqui, não sei quem é. Esse ângulo x, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Menos x é esse carinha aqui, menos x. X, rapaz. O seno de x é igual ao menos seno de x. Certo? Funções pares e ímpares, né? Que era o que a gente tinha visto lá na aula passada. Por exemplo, o seno de x
eu pegar bem que o seno zero não adianta, né? Ah, não, o seno é par, cosseno é ímpar, se não me engano. Tudo tem período 2π, que tá falando de período, propriedade, período. O seno é uma função par e cosseno é uma função ímpar. Só conferir, deixa eu confirmar a informação. Vou botar algumas propriedades de seno e cosseno, não todos. Tem algumas coisas que vou fazer vocês lembrarem. Seno da soma, cosseno da soma, não sei se vocês vão se lembrar disso. Eu dei mais ou menos aí. A função par e ímpar. A função é par quando f de menos x é igual a f de x. E a função é ímpar quando f de menos x é menos f de x. Vamos lá. Já bem aqui. A função f de x é igual a menos f de menos x. F de x é igual a f de menos x. É par, cosseno. É a função seno de menos x é igual a menos seno de x. É porque ela é ímpar. É isso aqui. É só botar o menos para cá. Certo? Tô seguindo. O que é mais que eu vou falar? JavaScript. Aqui não. Ah, foi tudo aqui? Foi. Vou falar só para finalizar. Eu vou falar de algumas propriedades. Faz lembrar. Seno de A mais B. De A mais B. Alguém lembra disso aí? Cosseno de A mais B. Sim, sim. Fala aí. Aprendeu com a musiquinha ou sem? Sim. É seno de Pois A fala aí. mais cosseno de B, Mais? cosseno de B. Ou vezes, né? Não? Vezes. Mais o seno Mais. de B vezes o cosseno de A. Beleza. Se aqui for menos, o que é que muda? O que é um menos? E agora esse daqui, se lembra? É o seno de A vezes seno de B. Cosseno de A vezes seno de B? Não. É cosseno, cosseno, seno, seno. Isso. Cosseno A, cosseno B, Só que aí é menos trocado assim, não. seno A, seno B. Se aqui for um menos, aqui vira mais. Vai lembrar algumas coisas. Basicamente, eu estou falando aqui de seno e cosseno, mas eu não falei o que é que eles são. Eu tenho um triângulo e eu tenho um triângulo retângulo. A gente define assim lá no ensino médio. Se esse cara bem aqui é meu ângulo, x, isso aqui é uma hipotenusa, isso aqui é um cateto oposto, e esse aqui é um cateto adjacente, que é a mesma coisa de um cateto colado. Eu tenho que o seno de x é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cosseno de x é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. A tangente de x é a divisão entre seno e cosseno, é o cateto oposto,
dividido pelo cateto adjacente, certo? Divisão dos lados. Infelizmente, não posso falar mais, porque eu tô me segurando para não falar do cálculo mesmo, da derivada disso aqui é isso aqui, porque tem que seguir o caminho, né? A gente falou de alien, a gente falou de algumas coisas que a gente vai usar. Sala de hoje, pareceu que foi um bocado de coisa solta, mas lá na frente as coisas vão se juntar, as coisas vão ter utilidade. Eu estou só mostrando o que a gente vai usar. Sempre lembrado aqui desse círculo trigonométrico, seno e cosseno tem período 2π, eles variam entre -1 e 1, e se a gente restringir o domínio, sabe aqui uma coisa do domínio que a gente estava falando, quando a função ela é periódica, acontece um bug aqui no domínio do seno e do cosseno, porque elas vão se repetir indefinidamente, elas vão morrer se repetindo. Pronto. Trigonométrica, vem aqui. Presta atenção numa coisa. Essa função, ela pode ser definida dos reais para os reais, certo? O que é que vai acontecer com ela? Função seno, vamos falar da função seno. Ela vai ser essa ondinha a vida todinha. A vida toda ela é uma onda, certo? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai definir um A igual ao círculo trigonométrico. 0, 2π. Certo? O que é que vai acontecer? Quando eu olhar para a função do A na reta, em vez dessa ser essa onda todinha, ela vai ser o círculo. Círculo bem fechadinho aqui. Círculo trigonométrico. Não é nem aqui não, é assim, né? E cara. Enfim, o círculo trigonométrico bem aqui, ó. Círculo trigonométrico de centro 0 e raio 1. Vai ser o... Eita, círculo feio da porra. Mas é esse bem daqui que eu desenhei. Certo? Quando você restringir o domínio de uma função periódica, ela amarra. Em vez dela estar solta desse jeito aqui no mapa, no gráfico, ela vai se amarrar e vai fechar bem direitinho. E vai ficar bem bonitinhozinho. Igual a função cosseno também. Elas vão ser cada um pedacinho de uma onda. E quando você analisar elas duas juntas, elas vão ser aquele círculo ali. Por exemplo, quando eu estou restringindo de 0 a 2π, eu vou olhar da função daqui para cá, certo? E aí, quando eu olhar esse daqui, 0 a 2π, eu estou olhando aqui para cá. Percebam que se você, entre aspas, quebrar ela em 4 partes, você monta o círculo. Essa aqui você só quebra em 2 partes, quebra ela bem aqui, ó. E aí você vai montar o círculo bem feitinho. Que é o círculo que a gente estuda. Círculo trigonométrico. Enfim. São 9h30, eu vou encerrar. Mas eu espero que não tenha ficado muito confuso. Eu terminei falando de muita coisa que não tem muita relação. Mas isso é tudo. Vou parar aqui a gravação. Parar aqui a gravação. Parar aqui a minha gravação. Alguma dúvida? Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa aí que passou hoje, eu repito. Olha aqui o chat.
E aí, professor, a próxima aula vai ser no YouTube ou aqui mesmo? O professor bugou. Tá bugadaço aí. Ele E droga. eu pensava que ele tava concentrado ali, mas não. Olho também. Eu achava que ele tava super lendo tudo também, paradão. Ele acabou de mandar no WhatsApp dizendo que caiu. Vai fazer chamada, será? Aí, Vai não, ele disse que não faz chamada, não. Rapaz, um moleque é bravo. Tô caindo fora, então. Ah, mas tá gravado, né? Não sei se ele vai querer reconectar, então. Rapaz, e não tá gravando o que a gente tá falando, não. Galera, Ele já parou a gravação. eu Olha fui aí. ver que ele já tá aparecendo aqui. Pois é. Mas também tá Esse aqui, fazendo gravando. tem. E a pessoa estiver gravando e ele olhando aí. Oi. Eu vou ver, hein? Eu vou ver.